Um grande abraço para você, sejam todos bem-vindos ao canal do Faustino Tricolor. Estamos chegando com mais um vídeo para você. No vídeo de hoje vamos trazer os principais assuntos do São Paulo. Time inglês de olho em um jogador do São Paulo. São Paulo pode perder esse jogador que é importante para o esquema do São Paulo, para o futebol inglês. Esses e outros assuntos, nós temos muitos aqui para a gente contar para vocês, ainda hoje no vídeo, depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, não é de hoje que o futebol inglês está de olho em jogadores do São Paulo. Não é de hoje. Por isso que a gente vai trazer alguns assuntos para vocês aqui desses jogadores que estão aí no, digamos, né, ali na linha reta. Se é a linha reta que a gente pode falar assim, né, ou de olho clínico, né? Sabemos que quando surgiu especulações em relação da venda de alguns jogadores de futebol do São Paulo Futebol Clube, né, os nomes cogitados, claro, e aí o futebol inglês, obviamente, veio aqui, alguns olheiros deram uma olhada, né, enfim, mas aí foi no caso do Beraldo, acabou sendo vendido para o futebol francês, tá? Mas não é de hoje que o futebol inglês está de olho em jogadores do São Paulo. Inclusive, o São Paulo pode perder esse jogador aí no meio do ano. Ele foi convocado para a seleção brasileira, está lá defendendo a seleção brasileira, entrou nos minutos ali finais, teve uma grande repercussão, recebeu bastante elogio, mesmo por pouco tempo, e depois dessa participação na seleção brasileira, né, aí os olhares do futebol inglês para o jogador Pablo Maia, volante do São Paulo, foi muito mais do que especial. Muito mais do que especial. Então, o São Paulo vive aí esse drama de perder esse jogador para o futebol inglês. E é bem provável que perca, né? E muitas coisas vêm acontecendo depois da sua participação, claro, depois da sua convocação para a seleção brasileira. O torcedor de São Paulo já esperava que isso vinha a acontecer com o Pablo Maia e aumentar cada vez mais, né, o número de pressão, talvez não seja a palavra correta, pressão, mas é assim, né, os holofotes para o jogador Pablo Maia, volante do São Paulo. Então, a gente estava sabendo que poderia acontecer. O São Paulo tem que se precaver para não perder o Pablo Maia, né? Claro, dependendo assim também dos valores, a gente tem que questionar a questão dos valores também, que é importante, né? Futebol inglês está aí de olho no Pablo Maia. Todos nós sabemos disso. São Paulo recebe ótima notícia vindo de lá em relação a isso, porque tem muita gente de olho, né? O Júlio Casares, depois da partida do Brasil diante da Inglaterra, parabenizou ali também o Dorival Júnior, toda a sua comissão técnica, agradeceu, enfim, foi nas suas redes sociais. Ele é muito mediatista em relação a isso, né? O Pablo Maia aproveita a estreia da seleção brasileira, né, para se valorizar cada vez mais. Parabéns aí, o Pablo Maia também recebeu os parabéns do presidente Júlio Casares, né? Mas só que aí é o seguinte, né, cara? Apesar de pouca idade, né, o jogador Pablo Maia vem sendo um titular absoluto de São Paulo em 2022. Quando foi promovido ao time principal, atuou em 131 partidas, marcando assim 7 gols e distribuindo 3 assistências. O volante vem sendo monitorado por diversos clubes do futebol europeu há bastante tempo, né? E agora, com a sua convocação para a seleção brasileira, fortificou-se cada vez mais. Os ingleses saem na frente, né, na corrida pela contratação que deve render milhões aos cofres do tricolor, já que entrar em campo pela seleção brasileira valoriza
o atleta cada vez mais. Então, o São Paulo já se prepara, ou tem que se preparar, melhor dizendo, para uma eventual perda do Pablo Maia. Bem provável que o Pablo Maia, no meio do ano, já pode deixar o São Paulo. O São Paulo pode ter um bom negócio aí para o Pablo Maia, volante, primeiro volante, né? Cara, para ser sincero, eu sei que ninguém é substituível, cara, ninguém é substituível. Mas tem que arranjar um volante ali. Né? Perdeu o Pablo Maia, sabendo que nós temos lá o Ibali, né? Mas não joga. Nós temos lá o De Groot, mas não joga. O Ibali é o que se aproxima mais, né, digamos assim, de primeiro volante. O Negruti não, é mais segundo volante. Né? Aí tem o Luiz Gustavo, né, que não vai aguentar também a temporada toda. Né? A gente tem que ser sincero também. Tem o Luiz Gustavo que não vai aguentar a temporada toda. Mas o São Paulo precisa contratar. Né? Dizem, segundo informações, São Paulo está aí de olho no Kaique, né, volante do Juventude. O Kaique, que ontem se classificou, saiu para a decisão, eliminando ali, o Juventude eliminou o Internacional nos pênaltis, né? A cobrança do Robert Renan tá de sacanagem, né, cara? Ainda bem que ele não veio para cá, para o São Paulo, Robert Renan. Ficou lá mesmo, né? Foi pro Internacional. Ainda bem, ainda bem. Você imagina se fosse ele que batesse o pênalti contra o Novo Horizontino daquele jeito, né? Pois é. Ainda bem que ele foi pro Internacional mesmo. Enfim, o Kaique aí dizem que é um pedido aí do técnico Thiago Carpini, que vive ali também, claro, né? Acho que depois esfriou, porque o Carpini talvez não esteja seguro no comando técnico de São Paulo, todos nós sabemos disso. Todo dia a informação que sai dos cardeais, a torcida. Hoje, se sai uma enquete aí, se é feita uma enquete, não dá, o Carpini perde de lavada, todos nós sabemos, né? O torcedor de São Paulo quer logo suba saída do São Paulo. E aí, talvez o negócio deu uma esfriada em relação ao volante Caico. Mas o São Paulo precisa arranjar um substituto para o Pablo Maia. Precisa, porque ele vai acabar saindo agora no meio do ano para o futebol inglês, que os times ingleses estão lá de olho nele. Né? E depois a exibição, mesmo por pouco tempo, mas fez uma boa exibição com a camisa da seleção brasileira, eu acho que tem que, né, se ligar em relação a isso. Talvez São Paulo, essa não seja a preocupação do São Paulo, né? Essa não seja a preocupação do São Paulo totalmente. Mas tem que se preocupar, meu amigo. Tem que se preocupar, né? Futebol inglês está aí disposto a levar o volante Pablo Maia. Deixa aí nos comentários o que você acha aí. São Paulo tem que se precaver em relação a isso, gente. O futebol inglês está de olho no Pablo Maia, né? Ainda sobre o caso do Thiago Carpini, que vive aí um impasse na comissão técnica de São Paulo, não sabe se fica, não sabe se continua. Existe uma banda que defende a sua permanência, né? Existe outra banda que não defende sua permanência, né? O Luiz Fabiano falou o seguinte em relação ao Rames: se eu sou o treinador, jogaria a responsabilidade nas costas do Rames Rodrigues. Aí, o Luiz Fabiano deu a dica, né? A boa atuação do Rames contra a equipe da Colômbia, contra a Espanha, pela seleção colombiana, né? Amistoso realizado na última sexta-feira, dia 22, acendeu novamente aí, galerinha, uma discussão sobre a falta de oportunidade do meia no São Paulo, né? Esse é um dos motivos para Thiago Carpini estar sendo criticado pelos torcedores, até mesmo o técnico da seleção colombiana, Néstor Lorenzo, lamentou a pouca minutagem de Rames Rodrigues pelo tricolor. Durante o programa Resenha da rodada, da ESPN, o ex-atacante Luiz Fabiano, né, deu uma solução para Thiago Carpini. Abre aspas, se eu sou treinador, jogaria a responsabilidade nas costas dele, tá? Coloca na arena e vê o que ele faz. Não adianta colocar só 10 minutos. Disse assim Luiz Fabiano. Ou seja, Luiz Fabiano deu a dica, meu amigo. Deu a dica. Joga a responsabilidade para cima dele. O Luiz Fabiano tá certo, galera? Você acha que o Luiz Fabiano tá certo em falar isso? Se eu sou treinador, então vamos nessa, né? Vamos nessa. Eu também acho que concordo com o Luiz Fabiano, né?
Bom, gente, em meus dias de folga vou ler a Bíblia, porque nem se divertir pode mais. Arboleda responde sobre vídeo de balada na seleção do Equador. Arboleda, você pegou mal, hein, cara? Irritado por exporem um vídeo em que ele estava na balada com outros jogadores dos Estados Unidos, segundo a imprensa equatoriana, podendo render punição e que ele ficou no banco até por isso, Arboleda respondeu suas redes sociais. A partir de agora, em meus dias de folga, vou ler a Bíblia, porque nem se divertir pode mais. Aí, o Arboleda. Gente, o Arboleda tá na balada lá com a galera, enfim. Todos nós sabemos como é o Arboleda, né? Mas dentro de campo ele representa. Só que a seleção colombiana puniu, tirou de fora da partida. O caso aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí muita gente pergunta o que é que o São Paulo vai fazer. Não tem nada a ver uma coisa. O São Paulo, o que o São Paulo tem com ele é para renovar o contrato dele, somente isso. Eu acho que isso talvez não interfira, digamos assim, entre aspas, né? Mas, claro, todos nós sabemos como é o Arboleda no seu negócio fora de campo, né? Mas dentro de campo, com a camisa do São Paulo, ele representa. Isso não resta dúvida, né? Isso não resta dúvida. Então, não adianta a gente querer aqui falar, criticar o Arboleda, enfim, problema lá da seleção com ele, enfim, mas é assim. Deve talvez complicar um pouquinho na frente, que não possa nem ser convocado para disputar a Copa América, é o que nós acreditamos, mas isso não vai acontecer. Eu acho que ele vai ser convocado, é um dos melhores zagueiros hoje do futebol, eu posso dizer que é no futebol sul-americano, na minha opinião, um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano. Mas existe essa questão, né, da falta de responsabilidade extra-campo, mas dentro de campo, pelo menos aqui no São Paulo, ele representa. Aqui dentro do São Paulo Futebol Clube, ele representa esse Dom Márcio. Não vem bem na temporada, no início da temporada tudo bem, mas talvez seja por conta de alguns ajustes, né? Posicionamento tático também, da defesa, ele o parceiro dele era o Beraldo, né? E agora vai ter que se readaptar, né, com outro parceiro, que seja o Ferrares, que seja o Alan Franco ou o Diego Costa, né? Enfim, aí é diferente, né? Passa a querer outra confiança, conquistar outra confiança ao lado do companheiro, né? Enfim, mas é isso que está acontecendo com a Arboleda, né? Aconteceu com ele na balada, enfim, inclusive tem até de menor lá envolvido, estava lá com ele também, mas ele respondeu aí a galera aí, né? Ele tinha que vir à rede social, obviamente, para fazer a parte dele. Então, nos dias de folga dele agora, ele vai ler a Bíblia, segundo ele, né? Será, hein? Zé. O São Paulo aguarda garantias bancárias para anunciar um novo patrocínio para as costas da camisa. Dizem que em torno de 20 milhões. Pois é, gente. São Paulo evoluiu bastante em tratativas para anunciar um novo patrocinador agora para as costas de seu uniforme e já ter um novo parceiro na camisa na Libertadores. Detalhes pequenos como garantias bancárias de confirmação de lastros financeiros são trabalhadas agora para que possa, se efetuar anúncios sem risco de calote ou exposição que desmereça a instituição. No passado, com o LEP 2016, utilizaram a calça, né, do Rock Hibbs, que saíram devendo aí o mesmo após a cobrança na justiça. Então, ficamos sem receber tudo isso. E aí o São Paulo, desse novo departamento de marketing também, claro, departamento jurídico de São Paulo aguarda, né, por trâmites legais para depois anunciar esse novo patrocínio que ficará nas costas da blusa do São Paulo Futebol Clube e deve já estrear na Libertadores, tá bom? Dia 4 de abril, onde será a estreia do São Paulo. O São Paulo trabalha na iluminação externa de LED do estádio do Morumbi também, uma novidade para vocês aí. Tá? Trabalha na iluminação de LED do estádio do Morumbi, beleza? Olha aí, que novidade bacana. Enfim, né? Gente, só a última aqui para vocês. Vocês lembram do Patrick? Patrick, né? Pouco mais de um ano após forçar a saída do São Paulo, né? E tentar derrubar o Ceni, o meia mal jogou e agora é dispensado pelo
Atlético Mineiro, né? O Patrick, dispensado pelo Atlético Mineiro. Teve em 2022 uma ascensão meteórica após deixar o Internacional embaixo, né? No São Paulo, com o Ceni, ele atingiu o ápice e passou a ser um dos principais jogadores do tricolor, com gols decisivos. Ele teve forte ascendência, né, no cenário nacional. Depois criou aquela polêmica toda, né, e aí acabou sendo dispensado aí, ou dispensado não, vendido para o Atlético Mineiro, negociado pelo Atlético Mineiro, né, o Patrick, né. Patrick meia, Patrick ponta. Você gostaria que o Patrick voltasse? Deixa aí nos comentários, né? Tá louco, né, Chiquinho? Falar um negócio desse, claro que não vai caber, né? Para a posição dele, nós temos ali o Eric, temos o Nestor, temos o Michel Araújo, né? E o Patrick causou o que causou ali naqueles momentos. Teve momentos bons, mas viveu também um pouquinho de lampejo com a camisa de São Paulo na época, né? Como o Rogério Ceni, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí, deixa o like. Gente, o importante é o like. Deixa o like. O like é importante. Não esqueça de deixar o like, gente. O like ajuda muito o nosso canal, tá bom? Primeiro, para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que é novo por aqui, é aqui no botãozinho vermelho ao lado, ó, aqui embaixo, tá? Se inscreve, deixa o like e também compartilha o nosso vídeo. Claro, também nos ajude, hein? Porque nós queremos chegar até o final desse mês, hoje é 26, olha aí, até o final do mês, dia 31, nós queremos chegar à nossa marca de 6.000 inscritos para você, tá bom? E vem muita surpresa, eu vou sortear camisas para vocês aí, tenha calma que vai dar certo, vai dar certo. Vou sortear camisas do São Paulo para você, a nova camisa, né? Os modelos aí, os novos modelos, vou sortear para vocês, mas a gente precisa atingir uma marca bem bacana aqui de inscritos para a gente distribuir essas camisas para vocês que são inscritos e acompanham aqui o nosso canal. Eu não tenho inscritos, eu tenho amigos que nos ajudam aqui no canal do Faustino Tricolor. Um abraço a todos e não vou fazer, né, digamos assim, o bordão do Júlio, mas vou fazer assim. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão, tá bom? Abraço!